Olá, concluímos hoje o nosso estudo sobre a Dei Verbum, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Divina Revelação, e a concluímos com o estudo do capítulo 6º e último dessa Constituição, o capítulo que fala sobre a Escritura na vida da Igreja. E é interessante que o capítulo 6º se abre com uma analogia entre a Escritura e a Eucaristia. Diz o capítulo 6º que a Igreja sempre as venerou profundamente, de modo muito particular na liturgia. Tanto que nós nos nutrimos primeiro com a palavra e depois com a Eucaristia, que a Dei Verbum diz que são os dois pães. Há primeiro o pão da palavra e depois o pão eucarístico. Então a liturgia da Igreja sempre trouxe para nós, sempre celebrou o mistério pascal de Cristo em duas liturgias, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E nós mantivemos isso ao longo dos séculos, como ainda hoje o fazemos, a palavra e a Eucaristia. O capítulo 6º vai continuar falando sobre a importância da Escritura na vida da Igreja e recordando que nós, que no passado tivemos tanta dificuldade para darmos acesso aos fiéis à Escritura, hoje queremos que os fiéis tenham acesso à Escritura. Porque ignorar a Escritura, na linguagem de São Jerônimo, é ignorar o próprio Cristo. Quer dizer, recordemos que após o Concílio de Trento, após o Concílio de Trento, nós praticamente fechamos o acesso à Escritura ao clero. Por quê? Porque a Igreja teve muito medo de que o laicato, tendo acesso à Escritura, pudesse criar interpretações tão diferentes e díspares entre si, e fundar diversos outros grupos religiosos, outras comunidades. Então, por medo de novas reformas, a Igreja, por assim dizer, fecha o acesso à Escritura ao clero. Tanto é que só serão permitidas as edições em latim da Escritura, e evidentemente que o latim era uma língua falada pelo clero e por parte da nobreza. O Concílio Vaticano II pede um acesso integral à Escritura, de todos os fiéis, para que nós possamos, como comunidade de fé, ter acesso à Palavra de Deus que é consignada por escrito. Inclusive, a Dei Verbum diz que os católicos podem fazer versões da Escritura com os irmãos separados, ou seja, versões ecumênicas da Escritura. Evidentemente, respeitando as distinções que nós temos, como já sabemos, entre o Antigo Testamento católico e o Antigo Testamento protestante, que são duas versões diferentes do Antigo Testamento, um pouco diferentes do Antigo Testamento. Ora, a Dei Verbum vai logo em seguida tratar sobre a importância da Escritura no estudo da vida da Igreja, ou seja, como é importante que nós tenhamos exegetas, homens e mulheres capazes de ler os textos dentro do seu contexto, para que possam ajudar os fiéis a entender a riqueza daqueles textos e a contextualizá-los, para que nós não possamos depois fazer nenhum tipo de fundamentalismo e não transformar a Escritura em uma arma fora da sua realidade epocal. E é fundamental, diz a Dei Verbum, que a Escritura seja a alma de toda a teologia. Por que isso é fundamental? Porque a teologia, por muito tempo, especialmente a teologia neoescolástica, ela acabou se afastando da Escritura e se preocupando com questões que eram completamente irrelevantes para a realidade da revelação. Questões que eram muito mais de ordem filosófica, especulativa, do que de ordem escriturística. A Dei Verbum retoma a ideia fundamental da Igreja de que a teologia ela nasce e tem a sua alma na Escritura. São os textos bíblicos, de modo muito particular, o Novo Testamento e dentro do Novo Testamento os Evangelhos, que devem ser o coração de toda a teologia. Então toda a teologia se nutre na Escritura e a Escritura é a régua, por assim dizer, da teologia. Por isso, ela é a alma de toda a teologia. A Dei Verbum quer nos ajudar a entender com esse capítulo que a vida da Igreja precisa nutrir-se da leitura da Palavra de Deus consignada por escrito.
Ali nós encontramos o testemunho escrito da palavra de Deus feita carne na história, que é Jesus Cristo.